Depois, a festa de Santa Cecília, a padroeira da música, uma santa extraordinária e tão famosa na igreja primitiva. Ela realmente foi mártir e fez do seu martírio um testemunho contínuo, porque não podendo mais falar, porque a sua garganta estava cortada pelo algoz, ela com as mãos continuava professando a fé, um dedo à mostra numa mão e os três na outra, para dizer que ela cria num só Deus, em três pessoas. Padroeira da música, grande santa e uma inspiração para toda a arte cristã, desde o início até hoje. No dia 25, sábado, vamos festejar Santa Catarina, que é a padroeira das nossas irmãs catarinas que trabalham lá em Petrolina. Tem lá o seu colégio e ajudam nos trabalhos paroquiais. Santa Catarina, padroeira dos filósofos, uma jovem de uma sabedoria extraordinária que conseguiu realmente emudecer os juízes no seu julgamento. Foi condenada à morte. E, de novo, inspirou tanta santidade e tanta coragem às gerações que vieram. No dia 25, no mês desse dia 25, nós teremos pela manhã às 8 horas, crisma na paróquia de Santo Antônio. E às 19, crisma na paróquia da Vila Jaiara. Domingo, também administraremos a crisma, se Deus quiser, às 9 horas, em Damolândia. Quero lembrar a todos que a nossa diocese promoverá uma grande homenagem à Nossa Senhora no dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Eu gostaria que todos os nossos fiéis se preparassem, não só, mas já começassem a trabalhar para que esta homenagem possa mostrar não só todo o nosso amor à Nossa Senhora, mas também servir de reparação pelos ultrajes, pelas ofensas que ela, como mãe, recebe de tantos dos seus filhos, e todos são seus filhos. A igreja é missionária. O Santo Padre chegou a dizer que uma igreja que não é missionária não é a verdadeira igreja. E o que significa isto? A igreja foi mandada a todo o mundo, como diz o Concílio Vaticano, para ser o sacramento universal da salvação. E por isso ela se esforça por anunciar o Evangelho a todos os homens. Afinal, ela não faz mais do que obedecer a palavra de Jesus, que diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco, porque esta missão é muito difícil, todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mandato missionário nasce do coração da Trindade. A igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo,
segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último desta missão não é outro senão fazer os homens participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho no seu espírito de amor. Assim fala o Catecismo, no número 850, página 209. E porque Deus quer chamar-nos à comunhão do seu amor trinitário, porque Ele quer salvar-nos, porque Ele quer a nossa felicidade, porque Ele é nosso Pai. E é por isso que realmente, quando nós somos impelidos pelo amor de Deus, o amor de Cristo, nós sentimos a necessidade, como diz São Paulo, de levar adiante o Evangelho. Como o amor de Cristo nos impele. E o próprio São Paulo vai dizer uma frase que eu acho que deveria estar não só nas paredes, mas acima de tudo na testa e no coração de todos nós católicos. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim. Porque na verdade, se nós temos na mão a chave da salvação para os nossos irmãos, que não se salvam sem aceitar o sangue redentor de Cristo, então, se nós não passamos adiante esse tesouro, nós nos condenamos. Não pelo mal que nós fizemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer, que é realmente um mal incrível. Repito, voltem ao capítulo 25 de São Mateus, quando ele fala do juízo final. Naquele momento, nós vimos uma mudança incrível da posição de Jesus. Falam a uns: vinde benditos meu Pai. Volta-se para os outros: ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus seguidores. Ide malditos. E nós perguntamos: por que essa mudança? Que há de tão extraordinário, que crime terrível eles fizeram? Eu estava com fome e não me deste comer. E não se trata apenas da fome física, mas essa fome de compreensão, de afeto, de carinho, de justiça. Eu estava com sede e não me deste de beber. Essa sede de compreensão, de reconhecimento, de que todos nós precisamos para viver com dignidade. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava nu de virtudes, de bem, e não me destes outra coisa. Não se trata apenas da roupa do corpo, mas da roupa da alma. Eu estava encarcerado e doente, foste me visitar. Não se trata apenas da doença do corpo, mas da doença da alma. Se nós não fizermos isto, já fazemos um grande mal. Não matamos, mas deixamos morrer. Não corrompemos, mas deixamos corromper. Não levantamos um dedo, não alçamos a nossa voz para defender os nossos irmãos. Não levamos o Evangelho a eles. Não lhe oferecemos os meios de salvação. O cristão ou será um apóstolo ou será um apóstata. Disse Pio XI, eu tenho repetido tantas vezes: ou nós somos missionários, ou então somos traidores. Não há outra saída. Esta missão que nós vamos fazer com a nossa palavra, mas com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa oração, com o nosso jejum, com o nosso sacrifício, com as nossas andanças de casa em casa,
aproveitando os momentos do nosso descanso, ou então das nossas obrigações, para anunciar o Evangelho. Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. Deus quer isto, diz São Paulo aos Timóteos. E a salvação está na verdade. Mas essa verdade só pode chegar ao coração dos irmãos se for anunciada. E deve ser anunciada por nós. Porque aqueles que recebem a graça só crescem na graça na medida em que a comunicam aos outros. É dando que recebemos. É na medida em que realmente nós pomos para fora de nós a nossa riqueza interior que nós crescemos nessa riqueza. É claro que essa missão não é uma missão humana, meramente humana, não é um marketing qualquer. Ela vem com a força e a graça do Espírito Santo, que é o protagonista de toda a missão eclesial, porque é ele que conduz a igreja. E nesse trabalho, a igreja vai levando a todos o anúncio da ressurreição e a vitória de Cristo sobre a morte, o pecado e o demônio. E quando o cristão é capaz não apenas de anunciar a palavra com a sua boca, mas testemunhá-la com seu sangue, ele se torna realmente uma sementeira de cristãos. Porque, como diz Tertuliano, um dos grandes autores do segundo século, o sangue dos mártires é semente de cristãos. É claro que a igreja sabe muito bem que há uma distância grande, como frisa o catecismo, entre a sua santidade. A igreja é santa no seu fundador, na sua doutrina, nos seus sacramentos, mas ela tem homens pecadores. Aquele campo em que há o trigo, mas há também o joio. Aquela rede em que há peixes bons e peixes maus. Na verdade, esta igreja, que tem homens assim, deve lembrar-nos sempre que o nosso compromisso não é com os homens, ainda que eles sejam padres ou bispos. O nosso compromisso é com Deus. Esse Deus que mantém a santidade da igreja e que orienta os caminhos da humanidade. A igreja caminha com os homens. Como é admirável esse exemplo de João Paulo II. Está presente em todos os lugares, em todas as situações, que diz a sua palavra para todos os problemas e é capaz de tal maneira empolgar os homens, tamanha a sua autoridade, que é aclamado de pé na ONU como um verdadeiro líder mundial. A igreja continua trabalhando e avançando para levar a todos a verdade de Cristo. Porque é exatamente nesta verdade é que os homens podem encontrar a sua felicidade e a sua salvação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.